Ok, então. Esse é o primeiro conteúdo, de fato, que nós vamos pensar no nosso curso, porque ele é justamente algo urgente, que é a distinção entre EAD, educação à distância, e ensino remoto. São palavras aí que nós temos escutado na mídia, em comunicados oficiais de instituições de ensino e universidades, mas nós precisamos compreender aí algo primordial, que é entender a distinção terminológica entre eles. Então, aqui eu vou fazer uma rápida fala, tá? Pensando aí no recorte de tempo que nós temos. É uma fala mesmo, mas é bem possível aprofundá-la, porque tem teorias falando sobre isso, tem teóricos debatendo sobre essas questões, especialmente a EAD, ok? Bom, para começar então, por que é importante pensar, fazer essa distinção terminológica? Porque, como nós sabemos, né, em todos os campos e áreas científicas, acadêmicas, o termo, ele significa algo, ele representa algo no mundo, né? Ele representa, na verdade, um debate, uma concepção. E, em termos aí de educação à distância, existe já um vasto campo da educação e também da linguística aplicada ou da educação linguística, como vocês preferirem, que tem debatido sobre isso. Então, é muito importante fazer essa distinção, que é também terminológica. Em relação ao primeiro termo, que é a EAD. Primeiro que alguns teóricos, que nem o Daniel Mill, afirmam que é preferível chamar de educação e não ensino, tá? Porque são duas coisas distintas. Alguns aspectos de por que nós precisaríamos chamá-la de educação e não ensino. Porque ela é uma modalidade educacional, assim como outras, como uma modalidade presencial, por exemplo, tá? E aí isso significa que ela tem ressonância, ela espelha, ela compreende tanto práticas de ensino básico, ensino superior e tudo mais, e que, em outras palavras, ela possui todo um modo de se organizar, ela tem características que são próprias e que é diferente do presencial. Porque assim como, se nós compreendemos que é uma modalidade educacional, a EAD, e o presencial é uma outra modalidade, então nós compreendemos elas como modalidades distintas, que cada uma tem suas próprias características e suas particularidades. E compreender isso é muito importante, porque vai fazer com que nós não hierarquizemos essas duas modalidades. Porque quando nós formos falar sobre a modalidade presencial, nós vamos falar sobre como ela funciona, de suas próprias questões, dos seus próprios aspectos, da sua própria história, porque nós precisamos pensar que tudo é histórico, tudo tem uma história de acontecimento. E a EAD é a mesma coisa, nós vamos pensar nela contendo a sua própria história, suas próprias particularidades. Devemos, sim, criticar tudo que seja pertinente, tudo que seja possível de transformação na EAD, como muito tem se criticado, de fato, mas eu defendo também que nós façamos isso com respaldo teórico, porque nós precisamos pensar que existe um vasto campo que tem se debruçado sobre essa questão, que é a EAD, que é a educação à distância, ok? Temos grandes teóricos, grandes pensadores, e olha, e não é recente, viu? Não é uma discussão recente. Isso nos leva a um outro aspecto, que é o da história da EAD. A EAD tem uma história. Ô, Mayara, você estava falando do teletandem para pensar na história da EAD como uma modalidade de educação que não tão recente e tudo mais. Gente, basta pensar no Telecurso 2000. A Mayara pensou no teletandem, mas para mim o teletandem ainda é um exemplo um tanto quanto recente. Se a gente pensar no Telecurso 2000, ele vai ter aí um pouco mais de tempo e é uma modalidade à distância. Sim, exatamente, com certeza. Problematizar quando foi uma conquista, alguns marcos regulatórios, ou quando foi refém de lobby educacional. Enfim, existe um grande campo aí sendo debatido sobre EAD,
E esse campo, na verdade, essa discussão, ela não é recente, embora possa parecer, porque nos últimos anos existe uma grande demanda, uma grande oferta de cursos de universidades privadas, até a gente vê na TV o tempo todo propagandas de EAD, na rua, com banner e tudo, mas na verdade ela não é recente, e por isso já tem pessoas debatendo sobre EAD há algum tempo, ok? Qual que é a diferença, então, com o ensino remoto? Thaís, você pode passar para frente o slide? Qual que é a diferença, então? Como eu disse, a EAD, sendo uma modalidade educacional, ela tem já preceitos, características que a definem, que a gente possa concebê-la. Agora, o ensino remoto, não. Em outras palavras, nós podemos dizer que o ensino remoto, ele basicamente tem um caráter emergencial. Inclusive, é um termo que não é muito explorado nos campos aí acadêmicos, científicos, no campo da educação. Eu busquei, eu tenho um dicionário aqui, olha, um dicionário de onde eu tirei bastante coisa, dicionário crítico de educação, de tecnologias de educação à distância, organizado pelo professor Daniel Mil, da UFSCar, de 2018, esse dicionário. Procurei aqui algum verbete sobre ensino remoto, ensino-aprendizagem remoto, não achei. Por quê? Porque, na verdade, é um termo que tem surgido agora nos debates, na mídia, por causa do contexto da pandemia e do isolamento social. Então, qual que é a grande diferença? Né? A EAD, ela tem o seu próprio modo, a sua própria configuração, ela tem um design para acontecer. O ensino remoto não tem. Então, muito se depende dos próprios conhecimentos que os professores têm, que esses professores têm acerca tanto do manuseio da tecnologia, quanto pedagógico. Existe uns autores que são bastante referenciados na área, que se chama Mishra e Cooler, de 2007. Não, isso, 2006. Eles levantaram uma teoria sobre TPEC, que eles falam, eles falam que o professor que usa tecnologias precisa ter um conhecimento tecnológico de como usa a tecnologia, um conhecimento pedagógico de como utilizar essa tecnologia e ainda por cima um conhecimento de conteúdo, que é daquilo que ele leciona. No nosso caso, línguas. Então, nós precisamos conhecer a língua que nós lecionamos. Então, eles argumentam isso, esses autores, né? Depois eu posso até compartilhar a referência com vocês, porque não está aqui no slide. Então, é isso. Muito se depende no ensino remoto, né, de acordo com os autores, eles defendem que precisa ter uma articulação entre esses três conhecimentos. Mas, na realidade, muita gente sabe que nem sempre é assim. Né? Muitos professores não têm o conhecimento tecnológico de como usar, ou se tem, não se necessariamente usar as tecnologias significa saber aplicá-la no ensino-aprendizagem, saber utilizar ela pedagogicamente. Que nós usamos WhatsApp todos os dias não significa que nós faremos um bom uso de WhatsApp no ensino-aprendizagem. Eu tenho uma experiência, por exemplo, de uma amiga que estava tendo aula agora, nesse primeiro semestre, no meio da pandemia, e as aulas que a professora dela dava, gente, não é o contexto da Unesp, tá? Só para esclarecer aí que não é uma amiga que não é da Unesp. Inclusive, eu acho que ela é de uma universidade particular, se eu não me engano. E aí, as aulas dela, basicamente, eram áudios que a professora mandava exaustivamente no grupo de WhatsApp. Nossa, se é assim, era melhor até gravar no aplicativo de podcast, né? Porque, como assim? Enfim, então, não necessariamente ter o conhecimento da tecnologia significa aplicá-la bem no ensino-aprendizagem. E é por isso, inclusive, que esse curso está existindo, ok? Para que nós possamos debater tanto o uso da tecnologia, quanto, o uso, né, como mexer nessas tecnologias, como usar essas ferramentas, como aplicá-la pedagogicamente, educacional, para fins educacionais. Então, é isso. Pode passar para o próximo slide. E é interessante, posso só comentar? Claro, Edson. Eu estava falando aquela hora, e até alguns colocaram, eu tive uma experiência nesse primeiro semestre. Por isso que é interessante, gente,
ter a percepção de que não é uma transposição do presencial para o virtual, porque não é, a gente vai começar a pensar durante o curso na questão de como que eu vou estabelecer as relações com os meus alunos, como que vai se dar a interação. Não tem aquele momento, término de aula, que acabou a aula e o aluno está com dúvida, e ele fica até o final para, eu vou tirar uma dúvida com o professor, eu quero conversar com ele, ou fazer algum comentário, esse tempinho aí de final de aula, ou início da aula, ou até mesmo conversa de corredor, são momentos que não existem dentro do virtual, se não for planejado. Então, é importante a gente começar a pensar nessas pequenas características, como é que eu vou estabelecer todas as conexões com os meus alunos, para também não deixar eles soltos, porque não adianta a gente colocar um cronograma para vocês, que olha, do dia tal ao dia tal vocês têm que entregar isso, e simplesmente não mandar mais nada, não perguntar, não saber como é que está sendo. A gente vai ver no próximo encontro, estabelecer um acordo. Então, assim, também não dá, que um caso que eu estou vendo com alguns conhecidos é assim, receber mensagem meia-noite, 1h, professora, eu terminei agora, então, professora, eu vi agora, professora, eu fiquei com uma dúvida agora. Então, esses pequenos acordos, esses contratos, são coisas que a gente vai começar a pensar, senão a gente só vai se dar conta quando acontece lá na frente. Com certeza. A literatura debate sobre como é ser aluno virtual, como é ser professor no virtual. Por que é importante fazermos essa pergunta? Se nós formos pensar no presencial, essa pergunta também é válida. Acontece que no presencial, isso também outros teóricos vão debater sobre isso, as práticas elas já estão institucionalizadas. Quando a gente fala de ensino tradicional, não significa tradicional só no sentido daquilo que é ruim. Tradicional é aquilo que perpassa o tempo, né? Porque toda vez que a gente fala ensino tradicional, já é dizendo como algo ruim. Mas, na verdade, não carrega só isso. O significado da palavra tradicional é aquilo que perpassa o tempo, aquilo que perpassa gerações. Então, se a gente pensar nas nossas práticas presenciais de educação, elas já estão postas há muito tempo. Então, nós não questionamos tanto assim, né? Algumas questões já estão dadas, até culturalmente, até historicamente. Então, é por isso que é tão relevante a gente fazer esse tipo de pergunta no virtual. E é interessante que, assim, no momento agora, nós não podemos vivenciar o presencial, né? Por causa da pandemia. Mas vocês vão perceber que quando a gente começa a fazer essas perguntas sobre como é ser aluno no virtual, como é ser professor no virtual, a gente também vai começar a se perguntar também no presencial, porque não significa que a gente não possa aproveitar questões das duas modalidades, porque elas também não são opostas, né? Assim como nós não precisamos hierarquizá-las, nós também podemos aproveitar características que uma traz, um debate que uma traz, para exercer essa outra prática, por exemplo, do presencial. Passando para frente, então, Thaís. E no contexto do CLDP, como é que fica? Isso é um ensino remoto que vamos fazer no segundo semestre ou uma EAD? Então, respondendo já essa pergunta é um pouco complexa, na verdade. Porque a EAD, ela tem marcos regulatórios, ela tem definições, ela tem documentos oficiais sobre ela, vocês podem procurar aí depois no Google os referenciais de qualidade da educação à distância, enfim, existem vários documentos que preconizam como deve ser um ensino de qualidade na EAD, no ensino-aprendizagem no caso. Já o ensino remoto não tem. No entanto, quando nós olhamos para essa definição, para essas teorias, para esses documentos todos, nós podemos observar que nós não conseguiremos aplicar todas essas questões no nosso ensino agora emergencial, né? Porque nós não temos tempo, demandamos tempo, demandamos profissionais, demandamos, tantas questões, em alguns contextos até parte financeira para que ela aconteça,
por exemplo, o design é uma coisa que depende, inclusive financeiramente, algumas instituições precisam, né, elaborar um ambiente virtual de aprendizagem próprio para aprendizagem, enfim, muitas questões, que não é o nosso caso, mas estou levantando aí situações de agora. Então, nós não conseguiremos, mas isso não significa que nós estamos fadados a fazer um ensino remoto ruim, ok? Não é porque eu disse que depende, quer dizer, justamente porque depende do conhecimento dos envolvidos, dos professores envolvidos que conduzirão, ministrarão as aulas, é que precisamos aí, ao máximo, estarmos dispostos a aprender, a conhecer, enfim, né, a debater, porque não precisamos estar fadados a um ensino remoto ruim. Inclusive, esses termos aí, nesse contexto de agora, eu já ouso dizer que eles são limítrofes e daqui para frente vão surgir teorias debatendo sobre esses termos, né? Porque ao mesmo tempo que nós não somos um ensino híbrido, nós ao mesmo tempo não somos uma EAD, o que é esse ensino remoto? Então, daqui para frente também vão surgir outros debates teóricos. Enfim, então é isso. Respondendo a essa pergunta, então, nós seremos, afinal de contas, um ensino remoto, mas carregamos muitas características da EAD. Esse curso, por exemplo, que nós montamos aqui e apresentamos no começo da aula, contém muitas coisas da EAD. Tanto de como organizar as aulas, de como pedir atividades, de como se portar, enfim, de como manter uma comunicação com os alunos, professor, alunos. Nós resgatamos tudo isso da prática da EAD, mas nós não somos EAD. Então, fica essa reflexão e é isso. Edson, quer falar alguma coisinha? Eu só estou pensando, Mayara, só para reforçar, né, que quando a gente estava organizando e discutindo, a gente ficou pensando, aí os alunos, vocês também vão pensar assim, mas se a gente está trazendo tantas características da EAD, por que então não é, né, uma EAD? Gente, não pode esquecer que, como o professor Douglas falou, alguns centros de línguas já têm um público que se matriculou para um curso presencial, que está sendo ofertado online por questões emergenciais. Então, assim, pensando em vocês mesmo, quando vocês aceitaram participar do Centro de Línguas, lá no final do ano passado, por exemplo, ninguém pensou que, olha, vou ter que dar aula online. Então, assim, vocês estavam preparados para um modelo presencial. Então, de repente, devido às circunstâncias, mudou para um ensino online, para um ensino remoto. Mas eu acho que é só isso. Gente, enquanto a Mayara compartilha a tela, para cada encontro síncrono, a gente pensou num plano de aula com as características do curso e desse ensino remoto. A gente vai compartilhar com vocês também os planos de aula que nós montamos. Então, nós montamos um plano do curso, um cronograma completo para essas 32 horas, e nós preparamos planos individuais para cada encontro. A gente vai disponibilizar para vocês também, para vocês terem um modelo de, meu Deus, e agora? Eu tenho que preparar uma aula, como é que eu vou fazer? A gente vai deixar os nossos planos também lá para vocês olharem, conferirem. Então, quando a gente fala assim, vamos para o próximo momento, é porque o nosso plano está lá dividido em momentos. Então, a gente tem certinho quais são cada etapa, qual é o papel do aluno em cada etapa da aula e qual é o papel do professor em cada etapa. Então, por isso que a gente fala, olha, vamos para o próximo momento, vamos para o quiz, vamos para isso, porque já está tudo previsto no nosso roteiro. Pessoal, então agora eu estou compartilhando com vocês a minha tela de quiz, e é um quiz, inclusive, que vocês podem utilizar com os alunos de vocês no futuro, tá? Entrem aí com seus dispositivos móveis nesse site que está dizendo aí para entrar. Então tá, começar. Legal, obrigada, gente. Vou começar. Também eu não sei se vai voltar uma hora, eu vou parar aqui o compartilhamento. Voltou.
Mas só para a gente encerrar, porque até deu o nosso tempo, né? Então, dessa experiência que a gente vivenciou aqui, alguns aprendizados que a gente pode tirar, né? Por exemplo, é sempre legal, quando for usar essas ferramentas, assim, poder testar com alguém antes. A Sibeli, por exemplo, também utilizou essa mesma ferramenta, porque ela vai fazer uma palestra numa universidade, e ela ia começar ou finalizar com esse jogo. E aí ela testou com a gente, inclusive. E aí a gente não conseguiu testar, né? Inclusive eu até não sabia, por exemplo, que quando encerra o jogo, como é que apareceria, por exemplo. Então, isso é uma questão. E aí esse curso vai ser interessante também para a gente poder testar essas ferramentas, e aí vocês já vão ter vivenciado na hora que vocês forem aplicar no curso de vocês, no projeto de extensão, tá bom? Na verdade, o intuito era que, como o Edson falou, que a gente se conhecesse melhor, porque aí a gente ia poder ver nos gráficos quantos são professores de uma língua, quantos estudam no curso de língua outra ou quais línguas estudam. A gente vai se conhecendo também nas próximas oportunidades. E aí, e também já estourou o nosso tempo. Como é uma primeira aula, e a gente tinha muita coisa para fazer, apresentar o programa, ouvir vocês também no forms de sugestões e comentários. Então, era muita coisa para fazer, então o tempo também ficou um pouco apertado. Esperamos, né, desejamos e vamos organizar para que as próximas aulas também não fiquem com um tempo tão apertado dessa forma. Então, só para finalizar o nosso encontro, acho que a gente já pode ir finalizando, só para esclarecer, então, o que precisa ser feito para essa semana, ok? Lá no Moodle, todo mundo já se cadastrou, eu imagino, e conforme tiver alguma dificuldade, por favor, entre em contato conosco. Lá no Moodle, já vai estar disponível para vocês, assim, hoje eu já vou abrir, disponibilizar para vocês visualizarem a aula 2. E aí, lá na aula 2, vocês vão ver que a primeira coisa que vai aparecer é um documento chamado Orientações para a Primeira Semana. E aí, lá, vocês vão encontrar tudo detalhado do que vocês vão precisar fazer durante a semana. Ok? E aí, façam as atividades, as leituras necessárias. Tem que assistir um vídeo também, mas tudo é muito curto, ok? E na aula 1 também tem nós pedimos para que vocês façam um diário reflexivo. Após todo encontro síncrono, nós vamos pedir para que vocês escrevam um diário reflexivo, porque o diário reflexivo ele é um instrumento utilizado tanto em pesquisas, em educação, mas também é uma ferramenta, um instrumento dentro da prática pedagógica mesmo, porque olhando esses diários reflexivos, lendo esses diários reflexivos, eu e o Edson podemos avaliar de como tem sido o nosso ensino. E aí poder melhorar, trazer questões. E vocês também vão poder refletir sobre esse processo de aprendizagem, que também é muito específico, muito particular, de um ensino remoto, com conhecimentos diferentes e num formato totalmente diferente, com pessoas diferentes de outros campos. Então, vai ser uma oportunidade de reflexão tanto para vocês, quanto para nós também que leremos. Esses diários reflexivos só vão ficar disponíveis para a gente. Então, não fiquem com vergonha, porque não vai aparecer para os outros colegas, só para a gente mesmo, tá bom? Então, a gente vai pedir esse diário reflexivo de hoje vai ter só reflexões sobre esse encontro síncrono, mas a partir da semana que vem, vocês vão poder refletir também sobre o andamento da semana, o andamento da atividade assíncrona e também do encontro síncrono, tanto assíncrono quanto síncrono, tá bom?